Sabe aquela fase das crianças, a fase dos porquês? Ah, sim. Porque o céu é azul, porque a gente sonha. Exato. Parece que elas nascem com um instinto de cientista, uma curiosidade que não acaba nunca. Hum, E isso nos leva a uma questão que parece simples, mas na verdade é bem complexa. Por que e principalmente para que a gente deve ensinar ciências desde os primeiros anos de escola? certo. A ideia, claro, não é criar um exército de pequenos gênios da física. É algo muito, muito mais fundamental. Sem dúvida. E para entender isso, hoje a nossa análise vai ser de um artigo acadêmico brasileiro de Wiecheneski e Carleto, que investiga justamente esta questão, com base em pesquisas, documentos da Unesco e do governo brasileiro. Material bem robusto. Sim, nossa missão aqui é desvendar os desafios, os grandes motivos e o objetivo final de levar a ciência a sério desde o comecinho da vida escolar. E o mais interessante é que o artigo já parte de um paradoxo que a gente vive todo dia. Nós estamos cercados por ciência e tecnologia. Em tudo, né? Celulares, comida, medicina. Em tudo. E todo mundo concorda que isso é importante. Mas quando as pesquisas vão olhar o que de fato acontece na sala de aula, especialmente com os mais novos, a realidade é: Bem preocupante. existe um abismo, então. Um abismo enorme entre a importância que a gente dá para a ciência na sociedade e a prática real no ensino. É nesse abismo que a nossa conversa começa. Ok, vamos mergulhar nisso. Quando a gente pensa nos problemas da educação, logo vem à cabeça a falta de material, de laboratórios. O clichê, né? Sim, mas o artigo diz que um dos maiores problemas é quase invisível: a insegurança do próprio professor. Isso muda completamente o foco do problema, não acha? Totalmente. Deixa de ser só uma questão de infraestrutura e passa a ser uma questão humana, de formação. Exatamente. O artigo aponta para essa figura central, o professor polivalente dos anos iniciais, que é um verdadeiro herói. O que dá conta de tudo. Isso, ele tem que dar conta de tudo: alfabetização, matemática, história, artes e, no meio disso tudo, ciências. Acontece que, segundo as pesquisas que o artigo analisa, muitos desses professores tiveram uma formação em ciências muito frágil na faculdade. Entendi. E o que acontece quando você se sente inseguro sobre um assunto? Você se esconde atrás do material que tem, no caso, o livro didático. Precisamente. E aí o livro, que deveria ser um ponto de partida, um guia, vira o ponto de chegada, Vira uma muleta. uma muleta. O professor segue o livro à risca, com medo de se desviar e falar alguma bobagem. Isso não só limita a profundidade, como pode perpetuar erros, porque muitos livros didáticos, infelizmente, ainda têm problemas conceituais. Mas espera aí, o livro didático não deveria ser justamente uma ferramenta para dar essa segurança? Qual é o ponto em que ele deixa de ser um aliado e se torna esse problema? A linha é tênue, mas a questão central é o protagonismo. O livro é um ótimo coadjuvante. O perigo é quando ele se torna um ator principal. Quando a aula vira só a leitura do capítulo? Exato. Uma leitura comentada, sem conexão com a realidade dos alunos, sem espaço para a dúvida deles. É aí que a ciência, que é pura investigação, vira decoreba e perde toda a magia. E essa dependência gera outros problemas em cascata. Que seriam? Primeiro, um foco totalmente desequilibrado. Quando o ensino de ciências acontece, ele quase sempre se concentra em biologia. Ah, plantinhas, animais. E isso é mais visual, parece mais concreto, né? Conceitos de física, de química, de astronomia, que explicam o mundo ao redor da criança, acabam sendo deixados de lado por serem considerados muito abstratos ou difíceis. Entendo. E imagino que a parte prática, os experimentos, também sofre com isso. Sofre muito. Todos os professores entrevistados nas pesquisas citadas no artigo dizem que a experimentação é fundamental. Mas, na prática, pouquíssimos fazem. E por quê? Eles culpam a falta de material, a falta de apoio da coordenação pedagógica, mas, no fundo, a raiz do problema volta a ser a mesma: a falta de preparo e a insegurança para conduzir uma atividade que pode sair do roteiro. Entendo os motivos, mas culpar só a falta de material ou a formação não é um pouco simplista? Será que não existe também uma questão cultural na própria escola,
que prioriza o conteúdo que cai na prova, como o português e matemática, Sim, sim. e deixa ciências como uma atividade secundária, para quando sobrar tempo. Com certeza. O artigo toca nesse ponto. Essa insegurança do professor é reforçada por crenças que já estão enraizadas na cultura escolar. Os autores destacam duas que são muito problemáticas. A primeira é a ideia de que crianças pequenas simplesmente não têm capacidade cognitiva para entender conceitos científicos. É aquele pensamento, isso é muito complicado para eles, vamos deixar para depois. O que é irônico, porque é justamente a fase em que eles mais perguntam e investigam o mundo. Exato. E a segunda crença é a dos professores que até entendem a importância, mas a insegurança fala mais alto e eles acabam não abordando os temas de forma sistemática. Fica uma coisa pontual, na Semana do Meio Ambiente, por exemplo. Certo. E para completar o cenário, o artigo aponta uma enorme dificuldade de conectar ciências com as outras áreas. A aula de ciências fica isolada da matemática, que seria essencial para entender grandezas, e da linguagem, que é fundamental para descrever o que se observa. O resultado é um ensino todo fragmentado. Todo fragmentado. Fragmentado, e imagino que a solução não seja simplesmente dar mais aulas de física ou química, certo. O artigo deve propor algo mais profundo. Onde está a virada de chave? A virada de chave é uma mudança total de perspectiva sobre o objetivo do ensino de ciências nessa fase. A ideia não é, e nunca deveria ser, tentar ensinar a rigorosidade do método científico para uma criança de 7 anos. Não é para decorar fórmula. De jeito nenhum. Não é sobre memorizar o nome dos planetas em ordem ou decorar as partes de uma flor. Então, se não é sobre ensinar o conteúdo científico duro, sobre o que é? É sobre proporcionar o contato com a ciência. É garantir que a criança tenha a oportunidade de vivenciar os fenômenos, de colocar a mão na massa, de formular suas próprias perguntas e testar suas próprias ideias, mesmo que pareçam absurdas. É sobre criar um ambiente onde ela possa questionar, expor o que pensa e debater com os colegas. É muito mais sobre o processo do que sobre o produto final. Poderosa. O artigo dá algum exemplo de como isso funcionaria na prática? Sim, ele cita uma ideia dos pesquisadores Lima e Maués que é fantástica. Eles dizem que o papel do professor não é ser um transmissor de conhecimento, mas sim um mediador. Um mediador. Isso, ele precisa construir uma ponte entre os conceitos cotidianos que a criança já traz de casa, por exemplo, a ideia de que objetos pesados afundam e leves boiam, e os conceitos científicos mais formais, como a densidade. Adorei a metáfora da ponte, porque ela tira do professor a pressão de ser uma enciclopédia ambulante e o coloca no papel de um guia, de um tradutor do mundo. Exato. Isso é muito mais viável e, sinceramente, muito mais bonito, não é? Exatamente. E isso muda o foco da formação desse professor. Ele não precisa de um doutorado em astrofísica. O que ele precisa dominar são os conteúdos que o artigo chama de procedimentais e atitudinais. Traduzindo. Conteúdos procedimentais são o saber fazer. Como ensinar uma criança a observar um fenômeno com atenção, como ajudá-la a formular uma pergunta que pode ser investigada, como comparar resultados. Certo. E os atitudinais são o saber ser. Estimular a curiosidade, a criatividade, o trabalho em equipe, a capacidade de ouvir a opinião do colega, ou seja, é mais importante saber como investigar do que saber de cor todas as respostas. Ok, o como ficou mais claro. Mas vamos aprofundar no porquê. Por que todo esse esforço para mudar a abordagem, investir na formação de professores, garantir esse contato com a ciência? Por que isso é tão vital? Então, o artigo basicamente divide essa resposta em 3 grandes porquês. 3 pilares que sustentam tudo isso. O primeiro é o mais pragmático: desenvolvimento econômico e social. O texto chega a usar a expressão "a galinha dos ovos de ouro". Forte essa imagem. É para ser. Citando um documento da Unesco de 2005, o argumento é que o desenvolvimento de uma nação está diretamente amarrado ao seu investimento em educação de qualidade, especialmente em ciências. Entendi. É a produção de conhecimento científico e tecnológico que gera inovação. Uma economia mais dinâmica, empregos melhores e, no fim das contas, mais qualidade de vida. Países que negligenciam essa base ficam para trás, dependentes e mais vulneráveis à desigualdade.
É a visão de longo prazo. O país precisa disso para crescer. Mas me parece um pouco frio pensar assim quando se fala de crianças de 6, 7 anos. Não pode ser só por isso. De forma alguma. E é por isso que o segundo pilar é talvez o mais importante, o exercício da cidadania. Cidadania. A ciência e a tecnologia não são coisas distantes, de laboratório. Elas moldam nosso dia a dia, nossas escolhas, nossa saúde, o que a gente come, como a gente se comunica. Ter acesso a esse conhecimento não é um luxo, é um direito. Certo. O que o artigo chama de alfabetização científica é a ferramenta que capacita as pessoas para a vida no século XXI. Então, alfabetização científica é saber ler o mundo, é poder participar de uma discussão sobre vacinas, sobre mudanças climáticas, sobre inteligência artificial, sem cair em desinformação, é isso? É exatamente isso. É poder tomar decisões mais conscientes e intervir de forma responsável na sociedade. E aqui tem um ponto que o artigo ressalta, que é crucial. O objetivo não é formar o futuro cidadão. Ah, não. Não, é dar instrumentos para a criança que já é um cidadão, hoje, atuante na sua família, na sua escola, no seu bairro. Ela já participa do mundo. E a ciência ajuda a entender esse mundo. Faz todo sentido. E o terceiro pilar? O terceiro pilar olha para dentro da própria criança, o desenvolvimento intelectual. O ensino de ciências, quando bem feito, desenvolve um conjunto de competências e habilidades que transbordam para todas as outras áreas do conhecimento. Como assim? Pense bem. Aprender a observar sistematicamente, a levantar hipóteses, a organizar dados, a buscar evidências, a pensar de forma lógica para resolver um problema. Habilidades que servem para tudo na vida. Para tudo. Servem para interpretar um texto em português, para resolver um problema de matemática, para entender um evento histórico. O artigo até cita um dado do PISA de 2009 que é bem revelador. Alunos de 15 anos que frequentaram a pré-escola tiveram desempenho escolar geral muito superior. Uau! Isso mostra como essa base, esse estímulo ao raciocínio desde cedo é crucial para toda a jornada educacional. Isso nos leva a uma questão sobre os objetivos finais. Com esses 3 pilares em mente, o que estamos tentando fazer no fim das contas? Formar mais cientistas ou formar cidadãos mais bem informados? Qual deveria ser a prioridade? O artigo, se baseando num autor chamado Forés, defende que os dois objetivos não só não se excluem, como se alimentam, mas eles têm pesos diferentes. Ok. A primeira meta, claro, é despertar o gosto pela ciência, o que pode sim levar à formação de futuros cientistas. E aqui o texto traz um dado bem preocupante de um estudo internacional, o projeto Rose. E o que ele disse? Ele mostra que jovens no mundo todo, e o Brasil está incluído nisso, até acham as aulas de ciências interessantes, mas demonstram pouquíssimo interesse em seguir uma carreira científica ou tecnológica. Que estranho. As crianças amam dinossauros, vulcões, estrelas. Onde é que essa paixão se perde no caminho? O artigo argumenta que a escola tem uma responsabilidade enorme nisso. Um ensino baseado só na memorização, em decorar fórmulas, sem debate, sem a parte divertida da descoberta, pode criar uma verdadeira aversão. Entendi. Por outro lado, aquelas experiências positivas, investigativas, prazerosas, lá nos primeiros anos, podem acender uma chama que dura a vida toda. A responsabilidade do professor dos anos iniciais é gigantesca, porque ele pode ser a pessoa que abre essa porta ou que a fecha para sempre. Entendi. Então, despertar vocações é uma das metas e a outra, a de formar cidadãos. Essa é vista como o objetivo principal mais amplo. A grande meta é fazer com que a ciência seja incorporada à cultura geral das pessoas, da mesma forma que a música, a literatura ou o esporte. Certo. O artigo faz uma provocação ótima sobre isso. Ninguém se sente constrangido em dar uma opinião sobre futebol ou política, mesmo sem ser especialista. Mas é muito comum ouvir alguém dizer, quase com orgulho, "Ah, eu sou de humanas, não entendo nada de ciência." É verdade, é como se fosse aceitável ser analfabeto científico. Mas uma forma de pensar, uma ferramenta para entender o mundo que pertence a todos. E para isso, a escola precisa combater estereótipos. Sim, precisa combater alguns estereótipos muito fortes. Imagino que estejamos falando da imagem do cientista. Sim, o que o artigo chama de desmistificar a ciência. É a figura do Doc Brown de De Volta para o Futuro.
Cabelo espetado, jaleco branco, meio maluco e isolado no laboratório. É divertido no cinema. Divertido. Mas na vida real, isso cria uma distância enorme. Faz a ciência parecer algo para pessoas excêntricas, não para a gente como a gente. E o papel da escola seria mostrar o lado humano da coisa? Exato. Mostrar que a ciência é uma atividade humana, feita por pessoas comuns, homens e mulheres de diversas origens. E, principalmente, mostrar que a ciência não é um conjunto de verdades absolutas e inquestionáveis. Pelo contrário, as verdades científicas são transitórias. Elas evoluem, são questionadas e mais. A produção de conhecimento não é pura e neutra. Ela é influenciada por interesses sociais, políticos e econômicos. Entender isso é fundamental para ser um cidadão crítico. Resumindo tudo que a gente conversou, então, fica muito claro que o ensino de ciências na infância vai muito além de decorar fatos sobre plantas ou planetas. Muito além. O objetivo é outro. É pegar aquela curiosidade natural da criança e não deixar que ela morra. É transformá-la em pensamento crítico, em capacidade de resolver problemas e, no fim das contas, capacitar cidadãos para um mundo que depende cada vez mais de ciência e tecnologia. Perfeito. E o impacto, como vimos, é triplo. É bom para o desenvolvimento individual da criança, é vital para a saúde da nossa democracia e é estratégico para o futuro do país. Perfeito. E para amarrar tudo isso, a conclusão do artigo é fundamental. Ele deixa claro que essa mudança toda não pode depender do esforço heróico e solitário de um professor na sua sala de aula. Seria injusto, né? Injusto e ineficaz. Para que essa transformação realmente aconteça, é preciso construir o que podemos chamar de um ecossistema de apoio. Um ecossistema. Gostei do termo. E o que compõe esse ecossistema? Primeiro, uma formação de professores, tanto a inicial, na faculdade, quanto a continuada, que seja consistente e que prepare para essa abordagem investigativa que discutimos. Certo. Segundo, uma cultura de trabalho colaborativo nas escolas, onde os professores possam planejar juntos, trocar experiências, compartilhar angústias e sucessos. Ninguém pode fazer isso sozinho. Faz sentido. E, por fim, nada disso se sustenta sem apoio institucional e, crucialmente, sem políticas públicas sérias e contínuas de investimento na educação e ciências para os anos iniciais. É uma mudança que exige o compromisso de todos, da gestão da escola ao Ministério da Educação. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. O artigo destaca como a mídia do passado, com desenhos e filmes, ajudou a criar esse estereótipo do cientista maluco. Agora, pensando nas mídias que as crianças consomem hoje, de canais no YouTube sobre games, a influenciadores no TikTok, na Twitch, que novos estereótipos sobre ciência e tecnologia estão sendo formados nesse exato momento? E mais importante, como uma sala de aula moderna e atenta poderia usar exatamente esses exemplos que fazem parte do universo delas para começar uma conversa crítica e fascinante sobre o que é a ciência de verdade e quem são as pessoas que a